Poucos sabores do mundo têm a capacidade de transformar a degustação em uma experiência sublime como o algodão doce. Ele é sensação das festas, está no circo, nos parques, nas praças das cidades, enfim. O algodão doce é um pedacinho do céu que podemos provar em cada esquina. A delícia surgiu na Itália, no século XV, em formato de fios de açúcar, usados para ornamentar as mesas da elite europeia. Só mais tarde, na segunda metade dos anos de 1700, que a forma como conhecemos do algodão doce foi inventada. E, por ironia do destino, foi um dentista que montou a primeira máquina. A partir daí, o doce do algodão doce se espalhou pelo mundo, gerando renda no comércio e alegria em quem consome. Meu nome é Leandro Nunes, sou chefe proprietário do Le Parisien Bistrot na 103 Norte. O algodão doce, a primeira vez que a gente ouviu falar dele foi em meados do século 16 e 17, mas ele popularizou no final do século 19. Ele era chamado de Fairy Floss, que é o fio dental das fadas. Ele era vendido nos circos nos Estados Unidos e nas feiras. E aí que foi a grande popularização do algodão doce. Bom, há quem diga que o algodão começou na Itália, mas a grande popularização dele foi isso, no final do século XIX. Meu nome é Mayara Knop, eu tenho 35 anos, eu sou empresária. Eu sempre quis decorar festas, e eu decorava festas dos meus sobrinhos, de crianças, né, de amigas. E aí um dia eu pensei, o que eu posso fazer de diferente para fazer uma festa mais criativa? Então eu pensei em algo retrô, né, porque normalmente as referências retrôs as pessoas curtem bastante. Então eu pensei no algodão doce, que é um dos doces mais antigos que existem, e comecei a introduzir eles nas minhas decorações e oferecer para outras decoradoras também. Só que de repente foi um boom, fez muito sucesso o algodão doce. E eu comecei a criar novas versões, né? Versões em potes, versões com pirulitos, bolos de algodão doce, muitas coisas eu ia inventando sempre. Então se tornou um sucesso e dali por diante eu deixei essa área e fui só fazer algodão doce. E aí me tornei fornecedora de algodão doce para festas. Eu nunca fiz nenhuma pesquisa de mercado nessa área. Eu me considerava uma empresa de doces apenas, né? E depois, com o tempo, eu comecei a entender que mercado eu fazia parte. E eu acho que isso é essencial para todo empreendedor, iniciar pensando em que área você faz parte. Porque dali você compreende todas as outras nuances de um negócio, né? E você começa a melhorar e saber que tipo de clientes você pode atingir. Então é essencial. Eu não fiz isso no começo, era tudo muito instintivo, né? Depois, com o tempo, eu fui fazendo outros cursos, fui entendendo melhor no que eu representava, o que minha empresa representava no mercado, e assim começou a fluir melhor. Então, eu fiz um curso no Sebrae para aprimorar a parte financeira, que era uma parte defasada assim na minha empresa. Eu sempre fui muito criativa, da área de estratégias, até da própria produção. E essa parte financeira eu deixava muito em haver. Aí foi quando eu me casei, meu marido se tornou meu sócio, e assim ele pegou essa parte para ele, né? Então ele cuida dos orçamentos, do financeiro, toda essa parte é com ele. Mas eu fiz os cursos para aprender a precificar. Então o Sebrae me ajudou muito nesse sentido e existiram algumas coisas que eu reforcei lá, né? No curso do Sebrae eu pude reforçar algumas coisas que eu já tinha como meta e objetivos para minha empresa.
São 3 os candidatos a serem os criadores do algodão doce. 2 eram os fabricantes de doce de Nashville, do Tennessee, chamado John Wharton e William Morrison. Aparentemente, eles que inventaram a máquina da bacia giratória com furos que popularizou. Isso no 1893, aproximadamente. E foi nessa época que teve a grande popularização desse Fairy Floss nos Estados Unidos. Em todas as feiras e circos ele começou a ser vendido. E o terceiro candidato é o Thomas Patton, que ele recebeu uma patente para utilização do sistema que girava o fogão a gás, que fazia com que o açúcar fosse transformado em algodão doce através de uma forquilha. Eu comecei a trabalhar com algodão doce em 2016. Então a gente é considerado o primeiro algodão doce gourmet de São Paulo. Porque lá em 2016 só tinha eu em São Paulo que fazia isso. O que significa gourmet? Eu comecei a saborizar o fio do açúcar. Eu adiciono sabores e outros elementos dentro do algodão doce também, para ele se tornar gourmet e ter várias opções, né, no nosso menu. Em 2016 eu lancei a minha marca, a princípio nas redes sociais, né, e eu fazia divulgações em grupos também. Naquela época tinham grupos muito fortes em redes sociais, então eu me engajava muito nessa causa de trazer para o nosso mercado uma valorização do algodão doce. Porque o que acontecia no passado é que o algodão doce era algo distribuído apenas em porta de loja, algo gratuito, né? E o que eu queria era fazer como é nos outros países. Fora do país, o algodão doce é super valorizado, tanto que é algo que é servido em praticamente todos os casamentos, né? No Pinterest é onde eu mais me inspirei. Eu comecei a trazer referências da Califórnia, referências de Los Angeles, de vários lugares da China, por exemplo. E em 2016 era tudo muito amador, assim, era tudo muito difícil da gente ter recursos. Então eu fui inventando muitas coisas mesmo. Então a gente tinha uma escassez de matéria-prima no passado. Hoje a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar, de produtos e elementos, para a gente poder fazer o algodão doce ser algo muito valorizado. Então essa causa foi uma causa que eu abracei em 2016 e eu continuo fazendo isso até hoje. E eu tenho colegas de mercado que estão muito à frente, assim, e estão fazendo coisas lindíssimas aqui no Brasil. Então a minha meta, ela já foi atingida hoje em 2022. Essas máquinas foram utilizadas, né, com o advento da Revolução Industrial. Ela foi mais fácil de popularizar essas máquinas e assim você conseguir espalhar o algodão doce por todos os Estados Unidos. E assim popularizando posteriormente para o resto do mundo. Atualmente eu uso um saborizante artificial, mas eu já testei, por exemplo, com frutas secas, frutas cristalizadas. Tudo que você transforma em pó é possível de você adicionar no algodão doce. O algodão doce só pode ser feito com elementos sólidos, né? Então eu tenho essa receita que eu faço, eu tenho essa outra receita que é as frutas cristalizadas, as frutas secas, né? E tem outros tipos de pó saborizantes, né, que você pode adicionar. E também tem os elementos que você não adiciona no fio do algodão doce, que são, por exemplo, leite em pó, chocolate, você adiciona no posterior. No nosso caso, por exemplo, o nosso sabor que é adicionado atualmente. Outro elemento é o flor de sal. A gente, depois de fazer o algodão doce, espalha uma porção de flor de sal no algodão doce. Olha, a gente tem atualmente o favorito que a gente acabou de lançar, que é o flor de sal. Mas o morango é um dos favoritos, né? Melancia, por exemplo, ele é bem diferente. A gente não está acostumado, né, a doces feitos com sabor de melancia.
A gente tem morango, melancia, o flor de sal, uva. E a gente está para lançar outros novos sabores que tenham esse sabor agridoce, por exemplo, que sejam surpreendentes. Porque a gente quer trazer essa experiência de comer um doce que já é tão conhecido, mais de 100 anos, de uma maneira diferente, né? Atualmente os meus fornecedores são de bairros, mas como a gente está expandindo a empresa, a gente já tem cotado com outras empresas grandes que entregam em grandes quantidades, porque assim a gente consegue um preço melhor e não encarece tanto o nosso produto, né? E dessa forma a gente consegue atender vários tipos de públicos, ter um bom lucro e ter um custo baixo. Olha, eu já me imaginei de várias maneiras, mas eu creio que como representante da minha marca, eu já venho fazendo esse trabalho de mentoria, por exemplo, de outros empreendedores, de palestrar, de falar sobre a minha marca, de incentivar outros empreendedores a trilhar esse caminho, porque ele me trouxe muitas vantagens. Assim, eu conheci pessoas maravilhosas, eu realizei sonhos através da minha empresa, eu posso estar com a minha filha, eu tenho uma parceria maravilhosa com meu marido na empresa, sabe, com meu sócio. Então, empreender para mim é tudo. Eu trabalho com algodão doce porque eu acredito que o algodão doce é algo lúdico, é algo mágico, assim, é algo que dissolve na boca imediatamente. Ele traz o resgate da infância. O algodão doce ele remete a uma época muito boa da nossa vida, que é a infância. Então eu acredito que nesse momento que a pessoa prova o algodão doce... eu acredito que no momento que a pessoa prova o algodão doce e ela fecha os olhos e volta na infância, isso pra mim eu já ganhei o dia, sabe? Então é prazeroso e satisfatório trabalhar com isso, porque é algo lindo. Eu acredito que ele resgata uma coisa maravilhosa na vida das pessoas. Olha, eu já me imaginei de várias maneiras, mas eu creio que como representante da minha marca, eu já venho fazendo esse trabalho de mentoria, por exemplo, de outros empreendedores, de palestrar, de falar sobre a minha marca, de incentivar outros empreendedores a trilhar esse caminho, porque ele me trouxe muitas vantagens. Assim, eu conheci pessoas maravilhosas, eu realizei sonhos através da minha empresa, eu posso estar com a minha filha, eu tenho uma parceria maravilhosa com meu marido na empresa, sabe, com meu sócio. Então, empreender para mim é tudo. E o algodão doce, a Cherry Love, é a maneira que eu encontrei de me expressar criativamente, né? E de ser feliz. Eu acho que não deixaria de empreender, né? Então eu não me vejo fazendo outras coisas. Realmente eu sempre quis empreender e encontrei na Cherry Love essa oportunidade. Um dos maiores desafios para encontrar os meus primeiros clientes foi saber onde eles estavam, descobrir onde eles estavam, porque como eu falei, eu não acreditava que eu era uma empresa de festas e eventos, né, no começo. Então eu procurava mães que iam fazer chá de bebê, futuras mães, né, que iam fazer chá de bebê, ou mães de crianças que iam fazer 1 ano de idade. Eu ia procurando elas em grupos e oferecendo o meu algodão doce. De que forma? Eu ia fazendo mini cenários em casa, eu ia fazendo experimentos e fotografava, fazia vídeos, que é como eu ainda faço hoje, né? Hoje, quando eu estou criando algo novo, eu faço aqueles spoilers, né, nas redes sociais, peço para as pessoas adivinharem, descobrirem qual é o novo sabor que nós vamos lançar, crio ele, tiro fotos, faço vídeos e vou postando
tudo como um lançamento mesmo, como algo que acabei de inventar. É assim que eu faço hoje, é assim que eu fazia no início, né? Então os desafios eram esses, né? Encontrar e saber onde estavam essas clientes. Depois, com o tempo, eu comecei a aprimorar isso, começou a se tornar mais fácil, porque aí um ia indicando para outro, né? E no boca a boca eu fui fazendo a marca crescer. Acho que a grande curiosidade mesmo que eu vi sobre as minhas pesquisas foi basicamente essa, que era algo que era feito de forma mais manual há muito tempo, mas ainda não era tão popularizado, era um trabalho bem mais complicado de ser feito, que começou na Europa, e com o advento dessas máquinas conseguiu passar para o mundo inteiro. Então foi mais uma vez, algo da gastronomia teve esse impulso, né, de popularização por causa dos novos equipamentos que estavam sendo desenvolvidos. Que foi, inclusive, na mesma época, né, do Carême, que construiu a Bíblia, né, da gastronomia, escreveu a Bíblia da gastronomia que a gente usa até hoje, né? Que foi justamente quando a gente estava tendo todas o começo dessas mudanças na cozinha. Atualmente, somos eu e o meu marido. Então, nós dividimos as tarefas. O que antes era tudo centralizado em mim, hoje eu consigo delegar. E aí se tornou mais leve. E até com a chegada da nossa bebê, tudo ficou diferente. Então, ele vai nos eventos, a gente faz a produção juntos, ele cuida da parte administrativa financeira, eu cuido do atendimento ao cliente, e assim a gente vai dividindo e fica mais leve para nós dois. Eventualmente, dependendo do tipo de evento, a gente contrata freelancers. Aí eles vão e prestam um serviço pra gente enquanto a gente está fazendo outro evento ou alguma outra atividade. Eu acredito que o mercado é bastante lucrativo. É algo que precisa ser trabalhado. Ainda existem muitas pessoas que trabalham de forma amadora, que cobram valores muito baixos, que prejudicam o mercado dessa forma. Eu acredito que ele é bastante lucrativo, mas você precisa entregar algo diferencial, algo diferente, algo que tenha realmente um valor agregado. É necessário que a pessoa que queira empreender leve isso como um negócio de verdade, né? Eu nunca tratei o meu negócio como uma lojinha, como uma empresa pequena. Eu sempre pensei no agora como uma empresa grande, uma empresa que atue no Brasil todo, por exemplo. Eu tenho colegas do meu mercado que, por exemplo, têm empresas muito grandes, que são realmente fábricas gigantescas de algodão doce, né? Então, se não fosse algo lucrativo, não haveriam, né? Eu creio que, no começo, eu acreditava que os concorrentes eram ruins, vou ser bem sincera. Mas, um dia, uma pessoa disse para mim assim: ter concorrente é uma maneira de você nunca se acomodar e criar coisas novas. E isso me impulsionou. Conforme foram aparecendo novas empresas, eu fui sofisticando o meu trabalho, né? Eu não fui me acomodando e tratando realmente como um negócio pequeno. Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa ter isso em mente, que é um negócio que dá para viver. Tanto que nós, durante a pandemia, vivemos do nosso negócio, ele não fechou. Pelo contrário, ele cresceu mais ainda. Eu acredito que o nosso diferencial, além de ser saborizado, é ter uma identidade visual. Nós sempre prezamos por lembrar que o algodão doce não é algo só de criança, é algo de adultos que querem voltar para a infância, que querem lembrar desse momento bom da vida. Então, dessa maneira, a gente criou uma identidade visual clara. Nossas redes sociais, elas têm essa coerência junto com o nosso novo site que a gente está criando. E as nossas embalagens, por exemplo, tudo tem muito a ver
com esse universo que a gente quer trazer. Então, por isso a gente tem uma pitada retrô na identidade visual, tanto das embalagens, tanto dos produtos, quanto nos eventos. O algodão doce consiste numa combinação de sacarose, corantes e aromatizantes artificiais e naturais. Conforme o tempo foi passando, que a gente foi adicionando esses corantes e aromatizantes e assim foi mudando a cara do algodão doce, o jeito que ele era apresentado, o sabor dele, e com o advento dessas novas máquinas giratórias ele ficou mais fofinho ainda e com um fio maior, que lembrava mais ainda esse fio dental de fada que eles chamavam. Hoje nosso cliente é super variado. Eu tenho desde homens que querem comemorar bodas de algodão doce com as suas esposas, mães que querem fazer chá de bebê, mães de modo geral é o nosso público-alvo. Mas nós também trabalhamos com casamentos, nós trabalhamos até com cenários. Por exemplo, uma empresa de cosmético quer contratar a gente para fazer aquela nuvem de algodão doce. Então nós já fizemos muitos tipos de comerciais, de diversos tipos, utilizando o nosso algodão doce. Tem muitos chefes também que utilizam do algodão doce para fazer novas receitas, novos experimentos, né? E servir experiências sofisticadas também para os seus clientes. Então ele é um público bem misto. Eles chegam até nós através das nossas redes sociais. O nosso forte é realmente o Instagram, é através dele que chegam os clientes. Mas a gente também tem o Google Meu Negócio, o nosso site, que a gente tinha um site antigo, né? E tem gente que ainda vem por ele, até a gente desativar e fazer um novo site. E o boca a boca, propaganda mesmo boca a boca. O nosso relacionamento é basicamente feito pela internet, pelo WhatsApp, né? Os clientes chegam até nós falando sobre o tipo de evento que eles querem construir, então a gente vai fazendo isso juntos, né? Muitas mães, por exemplo, querem dicas de como montar uma mesa, de como fazer a disposição dos produtos na mesa do bolo, por exemplo. E aí a gente vai dando dicas, porque como eu gosto muito de decoração, eu aproveito essa minha faceta, né, para poder ajudar essas mães. Eu creio que nós estamos agora numa crescente, então eu enxergo o meu negócio nesse momento como um ponto de partida para uma nova fase, uma fase onde a tecnologia tem dominado todas as áreas da nossa vida, né? Então eu creio que eu vou utilizar da tecnologia da melhor maneira, não tornando o meu negócio algo mecânico, algo automático, sempre tendo essa preocupação com a humanização, é algo muito importante, uma das filosofias da minha empresa é isso. A gente não pode perder esse lado humanizado, mas vai se tornar mais fácil para o cliente saber que tipo de algodão doce é melhor para o evento dele, que tipo de sabor que ele pode escolher, vai ter uma gama enorme de sabores. E é uma maneira de presentear alguém que mora longe, por exemplo. Você vai poder comprar no site e mandar para esse amigo que mora longe. Uma caixa como essa, por exemplo, com 4 algodões doces dentro, com 4 potes de algodão doce dentro. E dessa forma facilita para o cliente essa experiência de compra. Ter coragem de empreender é algo que você não tem do dia para a noite. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Dá o primeiro passo. O primeiro passo ele sempre é um passo pequeno, mas depois ao longo da sua caminhada, quando vão aparecendo os desafios e você vai superando, o seu produto vai se tornando cada vez melhor. Então eu creio que não é para se preocupar tanto no início para estar tudo tão perfeito, tudo assim redondinho. Você tem que fazer o seu melhor e você tem que adaptar com o que você tem hoje dentro da sua realidade, usando sua criatividade. Depois você vai melhorando, vai crescendo, vai tendo recursos. Eu aconselho que tenha uma boa administração financeira, porque eu só consegui construir coisas a partir do momento que eu tive uma expertise financeira.
que eu comecei a aprender como eu poderia poupar dinheiro para investir no meu negócio. Enquanto eu pegava o dinheiro e utilizava para comprar coisas para mim ou pagar contas, ela não crescia, a empresa não crescia. Mas ao longo desses 6 anos eu fui aprendendo e é isso que eu tenho como dica, né, para você que quer empreender. Que você tenha em mente que você consegue, desde que você tenha uma boa administração financeira, consiga organizar as contas e pensar sempre a longo prazo, o que sua empresa vai se tornar no futuro. Tenha sempre essa meta, porque quando vierem os desafios, você vai ter aquele foco, você vai saber, olha, é lá que eu quero chegar. E é isso que eu sempre pensei, mesmo quando eu estava chorando em casa, diante de alguma situação muito difícil, né? Eu pensava, é lá que eu quero chegar. E então eu não desisti.